Outra possibilidade de usar também aqui a volumetria, né? É assim, vamos supor que o analito, aqui eu até fiz um exemplo, né? A gente chama isso aqui de mascaramento. Vamos supor que a gente tivesse essa situação aqui na volumetria de complexação. O nosso analito é o magnésio, tá? Então eu poderia pensar assim, só colocar o magnésio aqui, titulo com EDTA e deu. Só que na minha amostra de magnésio eu tenho bastante alumínio, né? Então se eu colocar a minha amostra aqui, eu vou colocar magnésio e alumínio. E aí se eu titular com EDTA, eu vou gastar EDTA para formar complexo com o magnésio e com o alumínio. Então não vai dar certo. Então existe uma possibilidade da gente tentar, digamos assim, travar o alumínio, fazer com que ele não forme complexo com EDTA, né? Então, para isso, a gente coloca um volume conhecido, por isso que eu botei uma pipeta volumétrica aqui, a gente coloca um volume conhecido de amostra, que tem magnésio e o reagente interferente, digamos assim, na análise, que é o alumínio, e aqui eu coloco um excesso de fluoreto. Aí, então, isso aqui é excesso, e eu não preciso nem me estressar na concentração de fluoreto, né? Eu coloco um excesso para garantir que eu jogo muito mais fluoreto que precisa para que esse fluoreto reaja com o alumínio e forme o fluoreto de alumínio, né? Que é um sal bem como é que eu vou dizer? Ele é um sal em que a diferença de eletronegatividade aqui é grande, né? Então esse sal aqui ele não vai formar, o alumínio não vai abandonar esse sal aqui para formar complexo com EDTA, né? Então é um sal bem estável aqui. E aí então fazendo esse procedimento aqui, ó, eu estou conseguindo proteger, eliminar a interferência do alumínio. Agora eu posso pegar, e é claro que aqui vai sobrar um excesso de fluoreto, né? Mas o fluoreto não vai reagir com EDTA. Então todo esse líquido aqui, agora eu transfiro para um Erlenmeyer, e aí sim eu vou conseguir titular o magnésio com o EDTA, porque o alumínio aqui dentro ele não vai reagir, certo? Então eu fiz a gente chama de mascaramento, eu mascarei, né? Eu consegui anular essa possível interferência aqui do alumínio, tá? Então, por isso que aqui também a gente não tem o estresse de saber a concentração do fluoreto, né? Não tem. O único estresse que tu tem, que pode dar errado, é tu jogar menos fluoreto que precisava, só isso. Então, por isso que a gente diz, a gente adiciona um excesso, é para garantir que tu botou o que tinha que botar e até sobrou, né? Então, é isso. Deixa eu seguir aqui então. Próxima possibilidade de usar a volumetria de complexação é a chamada titulação por deslocamento. Aqui a titulação por deslocamento é uma outra possibilidade também. Ó. Eu até peguei o exemplo aqui. Imagina que a gente queira titular prata, tá? E até depois eu vou dizer por que eu uso isso aqui. Mas vamos supor que a gente queira titular prata. Um jeito de fazer isso aqui é colocar um volume conhecido da amostra. Eu não sei quanto que tem de prata, mas o volume eu sei. Eu transfiro um volume conhecido de prata e depois transfiro um volume conhecido desse complexo aqui, ó, níquel com cianeto, tá? É um complexo, tá? Então, e eu conheço a concentração desse complexo aqui, e eu jogo ele em excesso em relação à quantidade de prata. Só que um excesso também conhecendo o volume. De modo que, o que quer dizer isso? Se eu sei a concentração do complexo e sei o volume que eu joguei, eu sei o número de mol desse complexo que eu joguei aqui dentro. Em outras palavras, eu também sei o número de mol de níquel que eu joguei aqui dentro, né? E se essa quantidade de complexo está em excesso em relação à prata, a prata ela tem a tendência a se ligar mais fortemente com o cianeto do que o níquel. Então vai acontecer uma mudança de metal aqui. A gente tem esse complexo aqui na presença de prata, a prata entra aqui para formar o complexo e deixa sobrando o níquel. Então agora a gente vai pegar esse líquido aqui e vai transferir para um Erlenmeyer e vai titular. Olha, aqui eu achei um erro no meu material que eu já vou corrigir na hora da aula. Tá? A gente vai titular com EDTA, né? Aqui, ó. A gente vai titular com EDTA. A gente vai titular com EDTA e o níquel. Por que a gente já não titulou direto com EDTA a prata? Isso aqui também é um jeito de a gente tentar diminuir o que a gente chama de outros interferentes ali que tenham na amostra, né? Então, é uma possibilidade também de determinação, né? Tem outros exemplos assim, então não é muito comum fazer desse jeito, mas determinados experimentos talvez sugiram que seja melhor fazer desse jeito aqui. Então é uma possibilidade, né? É uma das possibilidades que dá para fazer também. A gente chama
Isso de titulação por deslocamento, tá? Então é só, não tem, digamos, novidades, assim, é só um outro jeito também de fazer a titulação, né? É um outro jeito. Outro jeito que a gente tem para fazer a titulação é esse jeito aqui, ó. As titulações indiretas, né? Titulação indireta. Então aqui eu fiz dois exemplos aqui, ó, com o bário. A gente pode tentar determinar, se a gente quer determinar bário, por exemplo, né? A gente pode jogar sulfato para precipitar esse bário. E aí depois esse sal sulfato de bário, a gente pode lavar ele, ferver um excesso de DTA, né? Num pH um pouquinho alcalino. E aí a gente solubiliza esse bário aí, né? O bário que formou complexo com DTA. E aí depois o excesso de DTA a gente vai lá e titula e descobre o excesso. Na aula eu sempre, no meu material aqui, eu não usava os desenhinhos, mas eu sempre fazia o desenho no quadro. Então agora como eu estou dando a aula aqui pela internet, aqui fazendo os vídeos, né? Então eu incorporei esses desenhos aqui que eu sempre fazia no quadro, no dia da aula, eu incorporei no material, porque era um desenho que não tinha no material. Inclusive esse material eu até já atualizei lá no Siga e se vocês tirarem uma cópia agora, vocês vão ver que ele está atualizado, né? Então essa explicação aqui eu sei que ela é simples, né? Simples para mim, que eu domino um pouco mais a coisa, né? Vocês estão estudando a química ali na graduação. Para facilitar essa explicação aqui, só para, como eu sempre digo, que é bem melhor fazer o desenho, né? Eu fiz um desenho também para mostrar a possibilidade que está escrita aqui em cima e a possibilidade que está escrita aqui embaixo, né? Então, aquela possibilidade que está escrita ali em cima, na real é essa sequência aqui, ó, o que está escrito lá, né? Então vejam que em poucas linhas ali tu pode ver que está escrito vários procedimentos ali, né? Em poucas linhas. Então assim, ó, o meu analito, bom, uma coisa que eu não disse é que essa técnica aqui, ó, de titulação indireta já diz o seguinte, ó, o que está sendo titulado não é o analito, já começa por aí, isso é uma titulação indireta, né? E aqui no caso a gente vai conseguir, a titulação indireta, a gente vai conseguir determinar ânion, o que parece uma coisa bem maluca, porque a gente está fazendo volumetria de complexação, né? Complexação é uma reação de metal com um ligante. Então parece que não tem lógica analisar ânion por volumetria de complexação, mas pode sim. Vamos pegar o exemplo que o nosso analito seja o sulfato, certo? Então a gente quer determinar o ânion sulfato. Aqui, acho que também vou corrigir meu material aqui, porque eu não sei a concentração desse ânion sulfato, né? Eu vou considerar que sempre que eu boto em colchetes é porque eu sei a concentração. Então tá aqui, eu já vou arrumar meu material aqui, tá? Mas aqui então a gente tem a concentração do ânion sulfato, que eu não sei a concentração, é o meu analito. E eu vou jogar... Então aqui, esse desenho, só essa parte aqui de cima é a primeira possibilidade lá que está escrita. É essa parte do parágrafo aqui, ó. Essa parte do parágrafo aqui é o desenho até aqui, tá? Então não vem para essa parte de baixo aqui. Então esse desenho aqui. Então nesse caso aqui não teria essa parte aqui, ó, tá? Acho que eu podia fazer dois desenhos, né? Ah, não vou fazer. Deixa um desenho só. Eu explico aqui, eu não preciso fazer dois desenhos. Vamos deixar num desenho só, porque ele inicia parecido. Só que é o seguinte, vou explicar então de novo. Ó. Eu tenho o analito, sulfato, que eu joguei aqui no Becker, eu conheço o volume que eu joguei de amostra, né? Só não sei a concentração dele. E agora eu adiciono um excesso de bário. Então, para me fazer essa sequência de cima aqui, eu vou usar a adição de excesso de bário numa concentração para mais, é um excesso de bário, tá? E eu posso usar vidraria graduada, não tem estresse nenhum, tá? Eu uso vidraria graduada. E aí essa parte aqui eu não faço, porque essa parte aqui usar desse jeito seria para fazer do jeito aqui de baixo, tá? Então, tenham bons olhos para ver meu desenho aqui, como se essa parte aqui tivesse invisível no desenho, para a sequência aqui de cima, tá? Beleza? Só para mim não fazer dois desenhos. Então vamos lá, ó. Então essa parte aqui, para essa sequência aqui de cima, não existe essa partezinha aqui do lado aqui, ó. É só adicionar a amostra, em que eu não sei a concentração de sulfato, esse cara aqui é o analito, só que eu sei o volume que eu adicionei aqui no Becker, e agora eu estou adicionando um excesso de bário. Usando vidraria graduada, não tem mistério, é um excesso, tá? E aí, o que vai acontecer aqui? Esse sulfato, ele vai reagir com o bário, né?
todo o meu analito vai reagir com o bário, porque eu joguei muito mais bário do que sulfato. Então, o que vai acontecer aqui embaixo? A gente vai formar esse sal aqui, sulfato de bário, que é um sal pouco solúvel, ele forma um precipitado, né? E esse precipitado aqui e vai ter bário para mais, porque o bário estava em excesso, então vai sobrar um excesso de bário, 2 mais, solúvel na solução ali, né? Solvatado por água. Então, o que a gente vai fazer aqui? O procedimento é pegar todo esse líquido aqui que vai ter esse precipitado, sulfato de bário, mais o excesso de bário, e fazer uma filtração, tá? Deixa eu só trazer para frente essa flechinha aqui. Tá. Ó, todo esse líquido aqui a gente vai fazer uma filtração. Então, o sulfato de bário, o precipitadinho, vai ficar na filtração. E esse excesso de bário que está solvatado em água, ele passa pela filtração. Ele fica no que a gente chama, essa parte aqui, que a gente chama de filtrado, né? Feito isso, tem que lembrar que esse precipitadinho aqui, ó, lembrem disso, né? Ele vai estar molhado com a água-mãe. Lembram? A água-mãe é o líquido que deu origem ao precipitado. Portanto, esse líquido aqui, o precipitado sempre está molhadinho ali, com excesso de bário também. Então, a gente sempre tem que dar uma lavadinha de água para remover aqueles bários que estão ali no precipitado, mas eles estão ali só porque o precipitado está molhado com a água. E nessa água aí tem bário, entenderam? Então, por isso que a gente dá umas lavadinhas aqui para ter certeza que todo o bário 2+, solvatado por molécula de água, ele sai ali não fique molhando os precipitados lá, ele vem aqui para baixo. E os precipitadinhos ele fica molhadinho só com água mesmo, que é uma aguinha de lavagem que a gente jogou ali, água destilada, né? Entenderam? Então, esse procedimento aqui de lavar o precipitado é importantíssimo. Analiticamente, ele é importantíssimo. Senão, se tu segue a sequência sem fazer esse procedimento aqui, tu vai ter um precipitado molhado com água que tem bário também. Aí, então, vocês vão ver que isso vai influenciar no cálculo, porque o resto do procedimento seria, depois da lavagem, remover só o precipitado para um novo becker, limpo, né, vazio, e nesse becker aqui, colocar um excesso de DTA, uma quantidade bem maior de DTA aqui, só que essa quantidade eu sei a concentração e sei o volume que eu adicionei. Em outras palavras, sabendo essas duas coisas, eu sei quantos mol de DTA eu joguei aqui dentro, certo? E aí, então, ao fazer esse procedimento aqui, a gente vai separar aqui esse sal aqui, sulfato de bário, o bário vai começar a formar complexo com EDTA. Então, a gente vai ter esse complexo aqui, ó, o bário com EDTA. E como eu joguei EDTA em excesso, ainda vai sobrar EDTA aqui no becker, entenderam? Isso aqui eu até faço um aquecimento para destruir esse precipitado. Aqui eu não vou complicar tanto nos procedimentos experimentais, tá? Então, eu já estou sendo bem detalhista na explicação aqui, só muito detalhe, não. Vou dizer alguma outra coisa que foi feita aqui, né? Então, muito detalhezinho, minúcias eu não estou dizendo aqui. Mas é isso. Se fez um procedimento aqui, né, a gente separou, destruiu o sal sulfato de bário e aí agora jogou EDTA e o EDTA forma complexo com o bário. E é aquele esquema, eu sei quantos EDTA eu joguei aqui dentro. Naquele meu exemplo idiota lá, eu joguei 10 mol de EDTA dentro do becker. Aí agora eu sei que eu joguei 10 aqui dentro desse becker. Agora, quanto do EDTA reagiu com o bário para formar o complexo, esse eu não sei. Mas eu sei que eu joguei 10 e eu sei que vai sobrar. É isso que eu sei. E aí, então, depois dessa lógica, o que eu faço? Eu pego esse becker aqui, transfiro isso aqui para um Erlenmeyer e titulo com um metal que eu conheço a concentração. Porque ao fazer essa titulação, eu vou descobrir quanto que sobrou de DTA. E aí é aquele esquema. Eu sei que eu joguei 10 mol de DTA aqui dentro do becker, eu sei que sobrou 3 mol do EDTA, então 10 menos 3 dá 7. Então 7 vai ser o número de mol de bário que está aqui dentro desse becker. E esse número de mol de bário que está dentro do becker é exatamente o mesmo número de mol de sulfato que estava dentro do becker, entenderam? Porque a cada 1 mol de bário, ele tem 1 mol de sulfato no sal. Ó. Nesse sal eu tenho um bário e um sulfato. Então, esse número de mol de bário que está dentro do becker é exatamente o número de mol de sulfato dentro do becker. E aí, consequentemente, esse número de mol de sulfato que está dentro desse becker era o número de mol de sulfato que estava dentro dessa pipeta volumétrica aqui. Então, se eu sei o número de mol e sei o volume da pipeta volumétrica, eu sei a concentração de sulfato na amostra. Aí eu posso dizer isso em concentração, em molaridade, eu posso dizer em porcentagem, posso dizer no que tu quiser me perguntar, certo? Então, vou fechar esse vídeo aqui e sigo no próximo.